Muitos brasileiros se sentem ainda inseguros quanto às perspectivas para o Brasil a partir de 2019, com um novo presidente da República. E esse foi um dos temas do Mitos e Fatos, a Jovem Pan, em parceria com o Instituto de Formação de Líderes, que discutiu empreendedorismo. Para traçar os possíveis cenários político-econômicos dos próximos anos, participaram do encontro o ex-ministro da Fazenda, Maílson da Nóbrega, a economista e ex-diretora do BNDES, Helena Landau, o presidente do Credit Suisse, José Olímpio Pereira, com mediação do jornalista William Vac. Os economistas ressaltaram que as reformas, especialmente a reforma da Previdência e a retomada da produtividade no país, são os principais desafios para o próximo presidente da República. Nas palavras do ex-ministro da Fazenda, Maílson da Nóbrega, essas eleições são as mais importantes desde a redemocratização e o ajuste fiscal é essencial para o empreendedorismo no Brasil. O empreendedor ele precisa de um ambiente de estabilidade, de previsibilidade e de segurança jurídica. Sem o que ele não tem como arriscar os seus recursos, a sua capacidade empresarial para produzir. E sem uma reforma previdenciária, por exemplo, que deve ser o primeiro item de um governo responsável, esse ambiente não será possível, uma vez que o país entrará num regime de colapso fiscal, por insolvência do Tesouro, e como no Brasil o governo sempre acha um jeito de pagar a dívida, ele fará isso com a emissão de moeda, e a emissão de moeda vai gerar inflação. A economista Helena Landau recebeu aplausos quando foi além e afirmou que o Brasil precisa de uma reforma antigetulista para desmanchar a herança do ex-presidente Getúlio Vargas. Getúlio, ele veio com a ideia inicial de um Estado que tutela o trabalhador, que tutela a sociedade. Pode ser que naquela época, em estágio de desenvolvimento, ele tivesse a credibilidade e o motivo para fazer. Mas hoje, passados tantas décadas, o Brasil não precisa mais da CLT. As estatais já cumpriram a função, se é que tinham no passado, não vou discutir isso agora, mas as estatais da siderúrgica, da eletricidade, do petróleo já cumpriram uma função inicial e hoje elas pesam ao Estado brasileiro, ao contribuinte brasileiro e à economia. O CEO do banco Credit Suisse, José Olímpio Pereira, afirma que não existe a possibilidade do próximo presidente fugir da reforma da Previdência. Nosso desequilíbrio fiscal, a meu ver, é patente e não há candidato a presidente que, em sendo eleito, possa buscar outro caminho. Alguns falam de caminhos alternativos, de capitalização, etc., que é tudo maravilhoso, muito bom, mas ninguém explica como é que financia a transição. Então, assim, eu acho que não tem saída. Quem quiser, quem estiver lá, a meu ver, vai ter que fazer. A íntegra do painel você confere no YouTube Mitos e Fatos da Jovem Pan. Pois é, como a Natasha reforça, você pode acompanhar todos os painéis e a participação dos nossos convidados no Mitos e Fatos da última segunda-feira. Eu queria só lembrar, quer dizer, foi um seminário muito importante e tal, mas alguma das falas, uma delas é da economista Helena Landau, eu conheço, li artigos dela, etc, sei da sua atuação pública, não é de hoje, torcedor até do Botafogo, até isso eu sei, mas a questão que você coloca é que a fala dela precisa ser trabalhada com um pouco de cuidado. Destruir a tal herança varguista, eu acho que tem muitas coisas que têm de ser destruídas da herança maldita do varguismo, que a gente esquece, inclusive a repressão política, né? A ditadura do Estado Novo é a ditadura que mais matou, torturou, assassinou aqui no Brasil, e a ditadura do Estado Novo não começa a 10 de novembro de 1937, começa em novembro de 35, após o fracasso da intentona comunista. Então, durante 10 anos, as barbaridades, vocês nem imaginam o que ocorreu, o que o Filinto Miller, enquanto foi chefe de polícia do Rio de Janeiro até 1942, o que ele fez. Bem, lembrar que o Sobral Pinto defendeu Prestes e depois o Arthur Berger, que era um militante comunista que foi preso, ele foi obrigado a invocar a lei de proteção aos animais para defender o seu cliente. Uma coisa assim inacreditável tal. Mas saindo do campo político, que é terrível, histórico, no campo do respeito à dignidade humana, indo para a questão econômica, social e política, a partir de 30 o Brasil construiu, mal e mal, o que foi mais possível, uma social-democracia, né? Buscando caminhar por um estado de bem-estar social, antes até do que dessa expressão se consagrar, especialmente após a Segunda Guerra Mundial tal, né? Então, quando se fala em jogar fora a herança varguista, e o
Fernando Henrique falou isso diversas vezes durante os seus 8 anos de governo, precisa tomar um pouco de cuidado, porque é bom lembrar o que não havia antes. O que não havia antes? Uma legislação trabalhista que protegesse o trabalhador, não havia legalização dos sindicatos, só para ficar nesses pontos, sem nos aprofundar em outros, né? Passar por toda uma legislação trabalhista que vai regulando jornada de trabalho, as condições de trabalho, férias, aposentadoria. Então, pera um pouquinho, devagar com andor que o santo é de barro. É claro que tudo isso foi atrelado a um projeto político. Por exemplo, não havia liberdade sindical, como não temos até hoje, né? A pluralidade sindical. Eles eram controlados pelo Ministério do Trabalho, que não tinha também, que foi criado pela Revolução de 30, né? Então, precisa tomar um pouco de cuidado quando se fala no passado, porque essas conquistas foram históricas. É bom lembrar, se hoje nós temos férias, devemos a esse passado. Se hoje temos, com todos os defeitos, uma estrutura sindical, é por causa desse passado. Se hoje temos 13º, que não é nesse período, já é no governo João Goulart, o salário 13º, também é uma conquista histórica. Isso não foi dado, isso foi conseguido, obtido através de lutas de reivindicação dos trabalhadores. Então, eu não imagino que os direitos que você tem hoje caíram do céu. Não, foi produto dos trabalhadores e de momentos históricos. E um desses momentos históricos foi durante o período do getulismo. Então precisa devagar. Nós vimos uma época selvagem, nós tínhamos jornada de trabalho de 16 horas. Se vocês olharem como eram as fábricas, o trabalho de menores. No meu livro, Breve História do Estado de São Paulo, tem uma foto de uma fábrica em São Paulo, na passagem do século XIX para o século XX. Se você olhar a foto, a maior parte são menores de idade que estão lá trabalhando, com 10 anos, 11 anos, 12 anos. Então precisa tomar um pouco de cuidado ao fazer afirmações sobre o passado.